Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, vai dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Hoje estou tentando gravar a aula de vocês de novo, já pela enésima vez, está muito difícil gravar essas aulas aqui, ou por causa do problema do computador, por causa do problema da pandemia, coisa do gênero, mas vamos lá tentar de novo. Tá? Nas outras aulas a gente conversou já um pouquinho sobre a parte de carboidratos, já falou um pouquinho sobre lipídios, na última aula a gente falou um pouquinho sobre proteínas, e para fechar todo o pacote a gente vai falar um pouquinho sobre sais minerais. Tá? E na próxima aula síncrona a gente vai começar a falar sobre os distúrbios metabólicos de maneira geral. Tá? A gente vai eleger um assunto, vou dar alguns textos para vocês lerem e a gente vai começar a levantar as discussões na sala de aula. Tá? Bom, então, como eu falei, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre sais minerais. Vocês devem estar vendo a minha apresentação aqui, né? Então aqui, como eu falei, é só um resuminho sobre sais minerais. A gente não vai falar sobre todos os sais minerais e a gente não vai falar sobre todos os tipos de transporte de membrana. A gente vai falar só o que interessa nessa aula, que seria o transporte ativo em relação a essa parte de sais minerais, tá legal? Bom, e no caso, qual seria a função dos sais minerais? Na verdade, existem N funções de sais minerais. Eu posso dizer para vocês que praticamente eu teria uma função para cada sal mineral que você encontrar. E o pessoal sempre fala para vocês, poxa, por que eu tenho que comer sais minerais? Por que eu tenho que comer vitaminas e coisas do gênero? Como eu falei, cada sal mineral, cada vitamina vai ter uma função. Então, se a gente for mais ou menos por aí, são inúmeras as funções que eu tenho de sais minerais. Não existe uma que eu possa dizer como padrão, por exemplo. Né? E não existe também uma função específica, ela serve só para exatamente aquilo. Não. Às vezes o mesmo sal mineral pode servir para várias funções. Ou o contrário, né? Eu posso ter um único sal mineral que vai servir exatamente para aquela função. Né? Bom, a gente vai ver um pouquinho sobre isso conforme for andando na aula. Tá? Então eu vou ter aqui, dentre essas funções, eu vou ter desde ativações de enzimas, tem algumas enzimas que só funcionam na presença de determinados sais minerais. Eu tenho proteínas que só funcionam na presença de determinados sais minerais. Né? Vocês vão ver daqui a pouquinho também nos exemplos que eu vou trazer para vocês. Tá? E eles também podem fazer parte de moléculas, inclusive com o próprio DNA. Tá? Vocês vão ver também nessa aula propriamente dita. Além disso, eles também podem servir para balanço hídrico. O que seria o balanço hídrico? A quantidade de água que você consegue reter no seu organismo. Você já deve ter ouvido falar que a pessoa que está com um problema de pressão alta, ela fica toda inchada, né? Então, quer dizer, ela está tendo um problema no balanço hídrico dela, ela deve estar comendo muito sal e isso acaba causando inchaço e a chamada pressão alta. A gente vai conversar isso aí daqui a pouquinho também. Né? E também de quebra de moléculas por hidratação. A gente viu na última aula, quando a gente foi falar sobre a história da churrascaria, lembra que eu falei com vocês que se você come muita carne nesses eventos, você depois vai ter que fazer a digestão delas. Para fazer a digestão delas, você vai quebrar essas proteínas em aminoácidos. E para quebrar os aminoácidos, para quebrar em aminoácidos, você é obrigado a colocar uma molécula de água ali, você vai hidratar aquela molécula, né? A molécula de proteína. Você hidratando, você vai quebrar a molécula de água e vai separar os aminoácidos por aí. Então você vai de um grupamento OH para um lado e o hidrogênio vai para o outro lado. Então a gente pede por hidratação. A gente conversou sobre isso na última aula. Por isso que quando você sai de uma churrascaria, a quantidade tão grande que você comeu de carne, você acaba sentindo muita sede depois disso. E um dos sintomas da desidratação por esse fator de comer muita proteína é a dor de cabeça. Né? Muita gente atribui a ressaca falando que é a cerveja e coisas do gênero, mas também é a cerveja, como eu falei por causa do álcool na aula passada, mas é também por causa da hidratação dessas moléculas. A gente perde água para fazer a digestão dessas moléculas, então a gente precisa se hidratar muito a partir dali. Né? Ah, e então, quais são os principais sais minerais? Na verdade, também são inúmeros sais minerais que a gente tem que consumir. Por isso, uma dieta sempre balanceada seria o quê? Uma dieta com grande variedade. Né? Você não pode comer todos os dias a mesma refeição, porque ali sempre vai estar faltando uma coisinha ou outra. Tá? Mas a vantagem é que, apesar de ser ter um número muito grande de sais minerais que a gente precisa consumir, né, o bom disso tudo é que a gente precisa em quantidades extremamente pequenas. É claro que algumas a gente precisa de uma quantidade maior e outras uma quantidade menor. Se você pegar o sódio e o cloro, por exemplo, a gente precisa de uma quantidade relativamente maior. Mas também está muito fácil, muito disponível para a gente. É o próprio sal de cozinha, né? Onde você vai pegar o sódio e vai pegar o cloro. Né? E ao mesmo tempo,
Se você pegar, por exemplo, o caso do selênio, selênio você precisa de uma quantidade extremamente pequena. E aí, onde é que eu vou conseguir o selênio? Você vai conseguir nas castanhas, nozes, aí por aí vai. Até na própria carne, quando você come, acaba comendo selênio, acaba comendo zinco também, mas como eu falei, é uma quantidade muito pequena, né? Então não precisa se preocupar quanto a isso, né? Vamos pegar só como exemplo alguns casos aqui, né? Depois eu vou voltar na história do sódio e do potássio, nessa brincadeira, né? Mas nós temos aqui o ferro. No caso do ferro, como já foi falado em outra aula, é o principal componente da hemoglobina. Hemoglobina, para quem lembra, é a proteína que está presente dentro dos glóbulos vermelhos, né, do sangue da gente. E é o que a gente fala, né? Quando está faltando muito ferro na gente e tudo mais, isso acaba prejudicando o transporte de oxigênio. Por isso que muita gente, quando está com deficiência de ferro, acaba se sentindo muito cansado, acaba sentindo muita sonolência, falta de atenção. Tudo isso pode ser por causa da deficiência de ferro, né? E aí cabe aquela ressalva, né? O pessoal aí que está virando vegetariano e tudo mais, eu não estou falando que vocês não têm que ser vegetarianos, mas vocês têm que fazer a compensação de ferro. Ah, mas eu não como carne, então eu vou ter que tomar aqueles remedinhos à base de ferro, coisa do gênero. Não, dá para fazer fazer também a compensação de ferro através da alimentação vegetal, tá? Também tem como a gente fazer isso sim. O que pode eventualmente acontecer é a deficiência de vitamina B12, mas daí já são outros 500 e daí realmente às vezes, em alguns casos, é necessário repor. Por isso que o veganismo extremo pode realmente causar alguns problemas. Mas assim, não vou dizer que não existem alternativas, tá? Então, como eu falei para vocês, o ferro vai estar ligado diretamente à hemoglobina e a hemoglobina vai estar ligada diretamente ao transporte de gases, né? Daí aquilo que eu já tinha conversado com vocês lá no primeiro dia de aula, né? Vocês já se perguntaram por que o sangue de vocês é vermelho? Ele é vermelho por quê? Porque eu tenho o oxigênio vai oxidar o ferro e o ferro ele tem a coloração o quê? O ferro ele vai ter uma coloração de marrom pro vermelho, né? Então o nosso sangue ele é vermelho por causa do óxido de ferro, tá? É da tendência do vermelho pro marrom, né? Se no lugar do ferro nós tivéssemos cobre, como no caso de moluscos, o nosso sangue seria azul, né? Porque o óxido de cobre ele é um verde meio azulado, um azul clarinho, né? No final das contas, né? E o que é mais interessante é que essa proteína, se vocês lembram da aula passada, eu comentei que as proteínas elas podem mudar de conformação espacial, a estrutura espacial delas, conforme o pH do sangue, né? No caso, nesse caso vai mudar o pH, né? Elas vão mudar conforme a temperatura, mas a temperatura no nosso corpo é relativamente estável, né? Mas o pH pode ser modulado. Depois, se vocês quiserem procurar essa notícia, inclusive, estão começando a testar o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é o que regula o pH no nosso sangue, tá? Estão começando a testar a, o procedimento, né, de você administrar bicarbonato de sódio dentro de um hospital. Não é de qualquer jeito, você não pode fazer isso em casa, mas estão tentando ver se realmente funciona para tratamento de casos mais graves da Covid, né? Mas tem a ver com essa regulação do pH no sangue, não vai literalmente enganar o bulbo da cabeça de vocês, né? O bulbo que vai controlar o pH do sangue, né? Vai controlar a frequência respiratória. Então, literalmente, se colocando bicarbonato ali no pulmão do indivíduo, vai acabar enganando o bulbo e dar um conforto no final das contas na pessoa, porque mexe diretamente com o pH do sangue. Tá? Mas isso aí vocês procuram depois a reportagem direitinho, uma reportagem que saiu inclusive da Fiocruz. Tá? Então, esse pH do sangue que vai estar aumentando ou diminuindo a afinidade para esses gases. Né? Como é que eu vou abaixar o pH? Eu vou abaixar o pH, vou aumentar a acidez do sangue se eu tiver mais gás carbônico. Gás carbônico, subentende que eu vou ter o quê? Se eu juntar gás carbônico mais água, eu acabo tendo refrigerante, que eu comentei com vocês também já em outra aula. Refrigerante nada mais é do que ácido carbônico. O ácido carbônico vai jogar o pH um pouquinho mais para baixo, vai ficar mais ácido. Por outro lado, em contraposição, o sal do ácido carbônico é o bicarbonato de sódio, né? É o sal, que pode ser bicarbonato de qualquer coisa, mas o de sódio, no caso, é o que vai estar no nosso organismo. Tá? Então, o bicarbonato é o que vai jogar o pH ligeiramente para cima, vai tornar o nosso sangue um pouco mais alcalino. Tá? Depois a gente pode conversar melhor isso aí em uma outra aula.
fósforo também vocês já viram falar, mas não adianta ficar chupando cabecinha de fósforo para acender fogo, porque aquilo não é fósforo. Tá? O que está na cabeça do palito é clorato de potássio, não tem nada a ver com esse fósforo aqui que a gente está falando. Este fósforo está presente em pequena quantidade na lixa que você usa para poder riscar o fósforo, mas não tem na cabeça do fósforo. Tá? Então, na verdade, o fósforo deve ser a caixinha e não o palito no final das contas. No nosso organismo, a gente vai encontrar o fósforo na forma de fosfato. Tá? E o fosfato, vocês já viram na outra aula, uma outra aula, né, espero que no ano passado, que ele é componente do material genético, né, DNA e, coloquei só DNA aqui, mas no caso é DNA e RNA, é o componente dos nucleotídeos. Tá? Então você tem ali a base nitrogenada, tem um carboidrato, geralmente de uma pentose, né, de 5 carbonos, e você vai ter um grupamento fosfato. Então o fósforo ele faz em grande quantidade, ele está presente em grande quantidade no nosso material genético. Ele também é componente do ATP, que a gente já conversou em outra aula também, né, que é a molécula de energia do nosso organismo. E junto com o cálcio, ele é um dos componentes de ossos e dentes. A gente tem, no caso, nossos ossos, nossos dentes, eles são compostos de fosfato de cálcio. Tá? Não é carbonato de cálcio, não é CaCO3, tá, gente? CaCO3 vocês vão encontrar aí na concha de moluscos e etc. No nosso organismo a gente tem a fosfato de cálcio. Tá? E já que a gente já está falando do cálcio, né, quando a gente fala de cálcio, todo mundo lembra de cara dos nossos ossos, né? Mas ele tem uma função extremamente importante, principalmente na contração muscular e na sinapse química. Quando você faz uma sinapse, quando você tem, aliás, uma sinapse, para que ela possa acontecer o impulso nervoso de um neurônio passar para outro, né, que a gente chama de sinapse, você obrigatoriamente tem que ter cálcio circulando em volta desse neurônio, dessa sinapse. Senão não acontece a transmissão do impulso nervoso. Tá? Então ela é extremamente importante ali porque é o cálcio que vai mediar a liberação de neurotransmissores. Então tem que tomar cuidado ali com a quantidade de cálcio que vocês estão consumindo. Tá? Principalmente aí no caso a mulherada, né? Vocês, agora na idade de vocês até que nem tanto, mas eu suponho que muitas de vocês vão querer ter filhos um dia. E já que vocês vão querer ter filhos, vocês vão ter que ter um banco de cálcio, porque vocês vão ter que começar a produzir leite, né, para poder amamentar. E fora que vocês vão precisar ter esse banco de cálcio, porque a criança que vai ter sendo gerada dentro do ventre de vocês, ela também vai ter um esqueleto. E esse esqueleto vai ter que ser formado a partir desse cálcio que vai vir de vocês. Né? Então as mulheres aí que querem engravidar, é interessante vocês fazerem um banco de cálcio, né, dentro do organismo de vocês, dentro dos próprios ossos de vocês. Mais ou menos aí, a gente considera ideal de 10 a 15 anos esse banco de cálcio. Então, se vocês estão pensando em engravidar daqui a 10 a 15 anos, comece a tomar iogurte desnatado todos os dias a partir de hoje. Tá? Bom, e os três principais que a gente sempre comenta, né, desses sais todos, né, o sódio, o cloro, como a gente falou agora de pouco, né, vocês têm aí o cloreto de sódio, o sal de cozinha. O sal de cozinha é um dado interessante para vocês, antes de a gente começar a falar sobre eles. Por que é tão interessante eu colocar sal na comida? O sal na comida não é só que ele dá gosto à comida, mas por ele ser um íon, quando você joga no meio aquoso, ele vai se dissociar, né, vai dar o sódio e o cloro para um lado, e como eles têm cargas positivas e etc., eles passeando no meio aquoso, eles acabam formando outras ligações. E é essa ligação que eles vão fazendo que vão juntando às vezes o aroma de uma coisa com o aroma do outro. O que é o aroma? Nada mais que uma molécula química que está sendo volatilizada no cozimento. Então o sódio é extremamente importante para você unir esses compostos químicos, desde o sabor até o propriamente dito aroma, como eu falei para vocês. Então o sódio não é só para dar gosto na comida, ela vai ficar mais interessante a partir do momento que você colocar a dosagem certa para ela fazer essa união entre o gosto, o sabor dos alimentos. Tá? Então vamos aqui, né, falar um pouquinho sobre o sódio. O sódio é extremamente importante para a gente na transmissão do impulso nervoso. Então quando você vai ter lá o neurônio vai receber um impulso nervoso, vai receber estímulo, ele vai ter que passar isso para o próximo neurônio. Então isso seria o nosso chamado impulso nervoso. Quando esse impulso nervoso ele chega no finalzinho ali na comunicação de um neurônio para outro, é ali que ele vai fazer a sinapse. Então para poder ter a sinapse eu tenho que ter o impulso nervoso. E para poder começar esse impulso nervoso eu tenho que ter obrigatoriamente sódio na composição. Vocês vão ver quando a gente começar a falar um pouquinho sobre a bomba de sódio e potássio. Tá?
e ele vai também desencadear a contração muscular. Então, se eu não tiver sódio, eu não consigo ter contração muscular. Tá? E fora isso, como a gente comentou também, ele é regulação da pressão arterial. Como eu disse agora há pouco para vocês, muita gente aí ouve falar sobre pressão alta, não sei o que, não sei o que. O que que acontece? Se você vai lá e você ingere muito sal de cozinha, você é viciado em comidas salgadas, você ingere muito sódio. Ingerindo muito sódio, você na verdade você tem que ter uma concentração de sódio, né? Assim, uma concentração de sais no seu organismo. Né? Tanto que quando vocês vão para o hospital, vocês tomam lá um soro fisiológico e a concentração sempre vai ser de, acho que é de 0,9%, não é direito agora, mas acho que é mais ou menos isso. Tá? Então você vai ter lá uma concentração de soro fisiológico, que é aquela água salgadinha que eles colocam na tua veia. Se você excede essa concentração, você passa lá para 1%, alguma coisa do gênero, você está com mais sal do que deveria. E para você tentar compensar, o que você faz? Você começa a tomar muita água. Só que você tomando muita água, a tua pressão arterial começa a subir, você fica mais inchado, seu coração tem que fazer mais esforço para poder passar o sangue pelas suas veias e artérias e capilares. Né? Então tem que fazer mais força o coração ali batendo. Se ele vai fazer mais força, ele pode correr o risco então de romper alguma artéria, pode romper algum capilar. E se romper, vai extravasar aquele sangue, dali para frente não passa mais oxigênio, o tecido que receberia aquele oxigênio que está extravasando vai morrer. Então é isso que vai acontecer, por exemplo no cérebro de vocês. Se vocês tiverem pressão alta, pode acontecer de vocês começarem a acumular líquido, o coração faz muito esforço e no final das contas tem o rompimento dos vasos. Então é sempre interessante quem está com problema aí de pressão alta, é exatamente regular essa quantidade, principalmente do sódio. Outros sais também, no caso potássio, cloro também, né? Mas o principal, no caso, é o sódio que vai estar fazendo essa regulação da quantidade do balanço hídrico, junto com o cloro e o potássio, tá? Então, quem tem problema de pressão alta tem que aprender a fazer muito xixi e reduzir a quantidade de sódio, tá? A gente conversa isso numa próxima aula melhor. Quanto ao cloro, vocês ouvem falar muito em cloro de piscina para lá e para cá, mas dificilmente a gente associa onde é que está o cloro no nosso organismo. Né? Ele também, como eu falei, é responsável pelo equilíbrio hídrico do corpo, né? Assim como o sódio, né? E ele também é responsável pela manutenção do pH extracelular. Né? O que é esse pH extracelular? Como eu falei agora de pouco, nós temos um pH ideal, que tem que ter no nosso sangue, que tem que ter em volta das células e assim por diante. Tá? Então quem faz esse controle do pH é principalmente o cloro, se associando com hidrogênio ou liberando esse hidrogênio. Tá? E um lugar extremamente importante que vocês usam o cloro é na formação de ácido clorídrico, principalmente no estômago. Esse ácido clorídrico ajuda a baixar o pH do estômago, né? No caso, vocês produzem ácido no estômago, já ouviram falar sobre isso, e é essa acidez que permite o funcionamento da pepsina, ela vai funcionar num pH muito baixo. Tá? Então, o ácido que vocês produzem no estômago é o ácido clorídrico. Tá? Então, o ácido clorídrico é, no caso, o HCl. Né? HClO, né, na verdade. Né? Nem lembro agora o balanço direito, depois a gente vê isso aí direitinho. Tá? Então, a pepsina que vai digerir proteínas, que a gente conversou na última aula, ele só vai funcionar se tiver um pH baixo. E quem que vai jogar esse pH para baixo? O ácido clorídrico, que a gente conhece agora. Né? Potássio vocês associam muito aí com a história da cãibra, né? Eu vou explicar para vocês quando a gente estiver falando sobre a bomba de sódio e potássio. Mas ele também tem a ver ali com a transmissão do impulso nervoso. Reparem que eu coloquei praticamente a mesma coisa em relação ao sódio. Né? Também vai ter papel na contração muscular. E ele também ajuda na modulação da frequência cardíaca. O que é essa modulação da frequência cardíaca? Se você tiver muito potássio ali em volta do coração, você pode aumentar a frequência cardíaca, o coração começa a bater mais rápido. Por outro lado, se eu tiver menos potássio em volta, eu começo a diminuir a frequência cardíaca. Então são coisas que eu consigo modular pela quantidade de potássio. E fora isso também, para poder, quando vocês se alimentam, né, vocês vão ingerir células, tanto animais quanto vegetais, e eu preciso quebrar esse DNA e esse RNA em nucleotídeos, né? E quem vai fazer essa quebra, além da quebra de proteínas, né, as enzimas que vão funcionar para isso, elas vão utilizar o potássio para poder funcionar. Tá? Então aqui vamos começar a entender rapidamente o que é essa bomba de sódio e potássio. Né? Isso aqui, vamos supor que essa bolinha que vocês têm aqui seria uma célula. Tá? E essa célula, no meio extracelular, essa parte toda aqui em volta,
né? Eu vou ter uma grande quantidade de sódio, né, e uma pequena quantidade de potássio, né? Se eu tenho muito sódio fora da célula, isso aqui vocês vão ver em química, já viram, né? Esse colchete aqui vai simbolizar a concentração, tá? Então eu tenho aqui uma grande concentração de sódio e uma pequena concentração de sódio dentro da célula. Então vai entrar por difusão, né, pelo gradiente de concentração, é natural que o sódio vá para dentro da célula. Essa difusão não acontece assim de uma maneira tão simples, né? Existem os chamados canais de sódio. E esses canais de sódio eles têm que se abrir para que esse sódio possa entrar na célula. Tá? Vou explicar daqui a pouquinho como é que isso acontece. Por outro lado, eu vou ter também a saída normal de potássio, já que a concentração aqui é maior do que do lado de fora. Então aqui eu também vou ter, de acordo com o gradiente de concentração, coloquei aqui, a letra não ajuda muito, né? Mas está escrito aqui concentração, tá? O potássio obrigatoriamente vai estar saindo da célula. E o que isso acarreta para a gente? Se vocês forem observar, eu tenho aqui praticamente a mesma célula, é o mesmo desenho, só que agora eu enfeitei com bastante coisa aqui. Como eu falei agora, de pouco potássio, a tendência dele é sair e a tendência do sódio é entrar. Então, quando eu tenho a transmissão de um impulso nervoso, como a gente comentou agora de pouco ali atrás, o que acontece na transmissão do impulso nervoso? Eu abro os chamados canais de sódio e esse sódio ele obrigatoriamente vai entrar. E o que isso acarreta de consequência dentro da minha célula? Vamos parar para pensar. Reparem aqui que a concentração no caso sódio e potássio, são íons positivos. E reparem que a concentração total de íons positivos do lado da célula, do lado de fora da célula, ele é muito maior. Tá? E no lado de dentro da célula, é uma concentração bem menor, por isso que eu coloquei aqui proporcional ao tamanho. A concentração no interior da célula é muito menor do que em relação ao lado de fora. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma concentração enorme de íons positivos do lado de fora e uma pequena do lado de dentro. Essa diferença de concentração de íons gera o que a gente chama de DDP, uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai gerar um impulso elétrico, né? Vocês vão ver em física aí daqui a pouco, né? Quando vocês estiverem vendo a parte de elétrica, não sei se vocês vão ver, né? Mas quando vocês estiverem falando lá sobre elétrons, etc., vocês vão ver que DDP gera corrente, né? E para ter corrente elétrica basta ter um desbalanço de cargas, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Se eu tenho uma polarização aqui, eu tenho muito mais cargas positivas do lado de fora do que do lado de dentro, é quase que a mesma coisa que eu falar que do lado de fora é positivo e do lado de dentro seria negativo, pelo desbalanço de sais. Na verdade, todo mundo é positivo, mas eu tenho uma diferença de cargas pela quantidade de concentração. Tá? Espero que vocês tenham entendido isso. Então, quando eu tenho um impulso nervoso, o que acontece no impulso nervoso? Eu abro esses canais de sódio, o sódio vai entrar em grande velocidade aqui para dentro da célula e vai acontecer um desbalanço aqui em relação ao exterior e interior da membrana. Eu acabo invertendo essa corrente. Se aqui eu tinha muita carga positiva aqui do lado de fora, eu abrindo os canais de sódio, eu vou inverter. Eu vou aumentar uma grande quantidade de sódio aqui dentro, eu vou aumentar a quantidade de íons positivos aqui. E do lado de fora vai ficar menor a concentração. Então eu acabo tendo uma inversão de polaridade quando eu faço isso. E isso que vai levar um impulso nervoso de um neurônio para outro. Tá? Então quando ele recebe o neurotransmissor, ele abre esses canais de sódio e ele vai estar fazendo esse desbalanço. Tá? E aí que é o problema. Passou o impulso nervoso, o sódio está tudo aqui dentro. Só que como é que eu vou botar esse sódio, que agora aumentou a concentração, para o lado de fora da célula? Eu só consigo fazer isso se eu tiver gasto de energia, eu tiver a quebra da molécula de ATP. Por quê? Eu vou estar indo agora contra o gradiente de concentração. Então, para essa proteína que está aqui, integrante de membrana, lembra quando vocês devem ter visto lá no primeiro ano, vocês viram sobre proteínas integrantes de membrana, fosfolipídios da membrana e etc. Uma dessas proteínas, aqui eu coloquei só uma, mas é claro que eu vou ter várias dessas aqui em volta da célula, né? Essa proteína ela vai funcionar com gasto de energia. Ela vai jogar o sódio contra o gradiente de concentração. Ela vai de um lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Para poder fazer isso, eu vou ter que gastar energia. É como eu brinco com vocês, se eu estivesse na sala de aula hoje em dia, e eu tivesse ali, vamos supor hoje na sala de aula, vocês têm ali quase 30 e poucas pessoas, vamos supor que eu tivesse 50 pessoas naquela sala pequena que a gente tem aula ali, né?
E se tem 50 pessoas, eu vou ser um professor bem legal e vagabundo, eu vou querer colocar ali mais 20 pessoas de uma outra sala para poder dar aula. Eu conseguiria colocar as pessoas para dentro da sala? Praticamente impossível, né? Eu teria que gastar energia para colocar aquelas pessoas para dentro da sala de aula, né? Para poder terem aula comigo, todo mundo no mesmo horário. É claro que eu não vou fazer isso com vocês, mas a priori seria isso. Eu tenho que gastar energia para poder colocar mais gente para dentro daquela sala. No caso aqui, eu tenho que gastar energia para colocar todos esses íons para fora da célula. Só que isso aqui é uma via de mão dupla. Ela só pode gastar energia e colocar isso aqui para fora se acontecer a mesma coisa com o potássio. Então, isso aqui vai se abrir de um lado, né? Eu tenho gasto de energia, essa proteína vai mudar sua forma espacial e vai botar o sódio para fora. Agora, para que ela volte à estrutura normal dela, antes do impulso de colocar o sódio para fora, ela tem que colocar o sódio para dentro. Então, quer dizer, acaba ficando como se fosse uma bombazinha, vamos dizer assim, né, de vai e volta. Então, para que ela pudesse voltar ao estágio normal dela, eu tenho que colocar o potássio para dentro. Então, ela vai fazendo isso, ela bota o sódio para fora, bota o potássio para dentro, bota o sódio para fora, o potássio para dentro. E aí fica aquela pergunta, poxa, aqui eu tenho uma concentração pequena de potássio. Se isso aqui acabar, se isso aqui acabar, ela volta ao seu estágio normal? Não, ela não volta. Se ela não volta, eu não consigo mais colocar sódio para fora. Se eu não consigo mais colocar sódio para fora, às vezes pode acontecer a abertura do canal de sódio, vai entrar o sódio para cá, mas não acontece mais a saída do sódio. É o que acontece, por exemplo, para quem já fez academia, já fez educação física aí, né? Você tem lá várias contrações musculares, para quem já levantou peso, tudo mais, já deve ter visto. Você vai lá, faz uma série de levantamentos de peso, você vai lá e faz uma série de 10 contrações, né? Você então vai fazer isso aqui funcionar para que isso aqui vá jogando fora. Mas quando chega lá pela 10ª contração muscular, ela dá uma travada, parece que o músculo não vai mais além daquilo, porque na verdade eu não tenho mais potássio para isso aqui acontecer de volta. Então a contração muscular dá aquela travada nessa hora, tá? A mesma coisa pode acontecer eventualmente de noite, tá, com vocês, quando vocês também têm ali uma deficiência de potássio ou uma má absorção desse potássio por algum outro evento qualquer, a gente vai ver daqui a pouquinho também outro caso, e vocês começam a ter câimbras. Às vezes vocês começam a ter contrações musculares durante a noite, né, e eventualmente começa a faltar potássio do lado de fora da célula. E daí vocês começam a ter as chamadas câimbras noturnas, né. A nossa cãibra mesmo, propriamente dito, já é um outro fator paralelo a esse, tá? A gente explica até num outro dia, numa outra aula, tá bom? Então aqui, como eu falei, aqui em laranjinha, eu escrevi aqui para vocês, nós vamos ter, então, isso aqui é um transporte ativo. Por que ele é chamado de ativo? Porque eu tenho gasto de energia. Se eu não tenho gasto de energia, é um transporte passivo, tá? Para poder ter um transporte ativo, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar contra um gradiente de concentração. Como eu falei para vocês, eu vou jogar do lado menos concentrado para o mais concentrado, né? E para fazer esse processo a gasto de ATP, eu vou quebrar essa molécula de adenosina trifosfatada. Quebrando, ela deixa de ser trifosfatada e passa a ser difosfatada, e eu acabo liberando um fosfato inorgânico nessa brincadeira, tá? Especificamente, o que pode estar, vocês podem ter aí como gasto de energia, o que essas proteínas podem fazer e o que esse balanço de sais pode acabar trabalhando. Nesse balanço de sais, como eu falei para vocês vão ter ATP sendo quebrado, eu tenho a bomba de sódio e potássio. Outra proteína que também faz a quebra da ATP é a chamada bomba de prótons. Essa bomba de prótons ela está presente em vegetais, está presente em fungos e também em procariontes. E o mais curioso, ela está presente nos procariontes, mas ela também está presente nas nossas mitocôndrias, a bomba de prótons, que também no caso teria um gasto de ATP nessa brincadeira. Mas como ela está trabalhando a favor de um gradiente de concentração, nas nossas mitocôndrias não tem esse gasto de energia, mas nos vegetais, fungos e nos procariontes tem, tá? Então você está falando que as nossas mitocôndrias elas seriam praticamente idêntica a um desses elementos, aos vegetais, fungos e procariontes? Sim, tá? Então até depois a gente vai, acho que no caso de vocês não, né? Mas o pessoal do primeiro ano vai conversar um pouquinho de evolução comigo e a gente vai ver que a bomba de prótons,
O tamanho dos ribossomos dentro das mitocôndrias, elas são muito similares a de algumas bactérias, né? Então, evolutivamente falando, a nossa origem das mitocôndrias pode estar nessa brincadeira, né? E eu tenho transporte ativo também, mas sem quebrar ATP, tenho, tá? E como é que isso acontece? Ele vai acontecer, por exemplo, nesse caso aqui que eu coloquei, com transporte ou sem transporte, é a mesma coisa. É a chamada bomba de sódio-glicose, né? A bomba de sódio-glicose, na verdade aqui, a bomba de sódio ela vai funcionar como os canais de sódio que eu comentei com vocês, eles vão se abrir. Na hora que eles abrem, ele vai ter uma passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Só que quando ela faz essa abertura, aquela proteína que abriu para o sódio, ela também tem um sítio ali para poder juntar com a glicose. Então ela meio que vai trabalhar junto. Abriu para pegar o sódio que estava no meio mais concentrado. Quando a glicose se junta no sítio dela, a proteína muda de conformação e joga a glicose para dentro da célula. E nesse caso, a glicose está indo contra um gradiente de concentração e o sódio está indo a favor de um gradiente de concentração. É um tipo de transporte ativo, mas eu não gasto ATP. Tá? Eu vou trabalhar junto com a diferença de concentração de um dos elementos, não os dois. Tá? Um dos elementos vai estar a favor do gradiente de concentração e o outro vai estar contra o gradiente de concentração. Tá? Então a glicose, para poder entrar, a glicose já está saturada de glicose dentro da célula, mas você precisa ir jogando a glicose para dentro da célula, porque é lá que eu vou fazer o armazenamento de glicogênio, por exemplo. Tá? Então, para poder jogar mais glicose para dentro da célula, já que ela está circulando, não pode ficar no sangue circulando, senão na verdade você seria diabético. Então, para jogar essa glicose para dentro do sangue, eu vou usar essa bomba de sódio-glicose. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o cálcio, né, nas conchas de moluscos. No cálcio ele é muito abundante do lado de fora dos moluscos, né, aliás, do lado de dentro dos moluscos, tá? Mas eu vou ter que pegar esse cálcio diluído da água do oceano, jogar para dentro do molusco, para que ele possa fazer a conchinha dele. Para isso, eu vou usar o mesmo princípio aqui da bomba de sódio-glicose, só que aqui eu vou fazer ao contrário. Na hora que eu abro a bomba de sódio-glicose, de sódio-cálcio, tá? O sódio vai estar entrando pelo gradiente de concentração, vai estar saindo pelo gradiente de concentração e o cálcio vai estar entrando, tá? Então é praticamente o mesmo mecanismo, eu tenho aqui, só que no caso ao contrário. Tá? Uma substância, cada uma vai em uma direção oposta, uma vai para dentro da célula, outra vai para fora da célula, mas uma delas vai estar a favor do gradiente de concentração. Tá? Bom, essa aula já foi bastante específica, bastante cansativa, né? Não vamos ficar me atendo muito mais a isso. Na próxima aula a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso. Como eu falei, é uma aula cheia de detalhes, eu não gosto muito disso com vocês, eu prefiro conversar diretamente com vocês sobre isso. Mas espero que vocês tenham gostado sobre a aula. Qualquer dúvida, a gente conversa na próxima aula assim. Tá bom? Um abraço para vocês.